Deus, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A melhor forma de nós iniciarmos a nossa semana é cultuando ao Senhor, entrando na presença de Deus, no ajuntamento solene do domingo. Você como crente, como servo de Jesus, como filho de Deus, você tem que achar a coisa mais terrível do mundo, não poder ir à igreja ao domingo. Seja por algum motivo justo ou até mesmo injusto, você não pode de forma alguma achar isso bom. O seu desejo dentro do seu coração deve ser estar aqui para cultuar ao Senhor. Porque quando nós iniciamos, meus irmãos, a nossa semana, do primeiro dia da semana ao domingo, para cultuar ao Senhor, toda a nossa semana funciona de uma forma diferente. Quando nos falta isso, a semana não é a mesma. E você tem que sentir essa falta no seu coração. Se porventura você não foi, você tem que de segunda a sábado dizer: rapaz, como é ruim não poder estar aos domingos na igreja. E nós estamos aqui para isso, para louvarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua palavra. E o culto é uma coisa extremamente importante. É por isso que alguns domingos atrás eu dei aquele puxão de orelha, né? Os irmãos lembram, acerca do culto. E nós precisamos sempre estar relembrando isso, né? Algumas coisas que eu disse naquele domingo, nós temos que guardar no coração para toda a nossa vida. Então, durante o culto, principalmente agora, durante a pregação, não se distraia, não fique conversando com o irmão que está ao seu lado, não fique mexendo no seu celular, deixe o seu celular no silencioso para que não tenha o risco dele tocar, né, o som alto. Atenda uma ligação apenas se for de fato uma ligação de urgência, aí você se retira e atende essa ligação, mas não mexa no seu celular, não fique pensando no que você vai fazer ou deixar de fazer amanhã. Coloque o seu coração nesse momento na palavra, na presença do Senhor. O culto é uma coisa importante, é por isso que nós dissemos, né, daquela última vez, que quando os irmãos estiverem chegando, sempre lembrar de, se estiver no momento de oração ou no momento de leitura bíblica, aguarde um pouquinho na porta, e assim que esse momento de oração ou de leitura bíblica terminar, você entra. E seja durante já o início do culto, ou se você chegou antes do culto, também tenha cuidado com o barulho, tá certo? Para que nós não iniciemos o culto no meio de um barulho, tá certo? Que nós possamos ter essa reverência também, para iniciarmos o culto ao Senhor com grande respeito àquele que é o autor e consumador da nossa fé. A você também, uma coisa que eu esqueci de citar daquela última vez, né, mas é importante a gente dizer isso. A você que é papai ou mamãe, né, da nossa igreja, nós temos muitas crianças aqui hoje. Lembre-se de uma coisa muito importante: o seu filho não é um problema. O seu filho é uma bênção. O seu filho é uma bênção para a sua família e é uma bênção para a igreja. Então, criança é criança, e a gente sabe que às vezes a criança faz um pouquinho de barulho, não tem problema. A única orientação que nós damos aos pais da igreja é que, se porventura o seu filho tiver uma agitação muito forte, você sai um pouquinho apenas para acalmá-lo e depois retorna. Se você precisar de ajuda também, nós instruímos os irmãos da igreja para que ajudem os pais também que têm crianças pequenas. Você que é membro dessa igreja, ajude o irmão que precisa talvez de um auxílio, para que nós possamos cultuar ao Senhor juntos. Então, tenha você também, mesmo que você não seja pai, tenha você esse discernimento, para não se distrair com facilidade, porque às vezes a criança só faz um barulhinho e você já está olhando ali e esqueceu da pregação. Tenha essa disciplina no seu coração também, para que você foque na pregação e não fique se distraindo com qualquer coisa que possa acontecer no culto. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, nós faremos a leitura do versículo 16 ao versículo de número 18, dando continuidade às nossas exposições na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo de número 18. Vamos ler todos juntos? São apenas 3 versículos. Todos encontraram? Amém. Todos juntos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação
ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Muitas pessoas, quando um novo ano está iniciando, elas gostam de compartilhar algumas mensagens na internet, onde algumas dessas mensagens elas dizem o seguinte: esse novo ano que está iniciando agora, eu consagro a Deus, eu coloco na presença de Deus, eu consagro todo o meu ano ao Senhor, para que Ele faça tudo segundo a sua vontade. E as pessoas dizem: o meu ano te pertence, Deus, o meu mês, a minha semana, os meus dias estão em tuas mãos. Sendo assim, se ao decorrer do ano tudo acontecer do jeito que a pessoa planejou, do jeito que a pessoa desejou, se tudo acontecer dessa forma, com toda alegria ela abre a boca para dizer: Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso e gracioso sobre a minha vida, obrigado Senhor, o Senhor é bom. Mas se por acaso ao longo do ano tudo acontece do jeito que a pessoa não queria, se ao longo do ano as coisas dão errado e os planos são frustrados e aquilo que você desejou acontece totalmente de forma contrária, muitas vezes a fala dessas pessoas é outra. Elas abrem a boca para dizer o seguinte: esse Deus, onde lá atrás eu consagrei a minha vida, a quem eu consagrei o meu ano, esse Deus não é bom. Esse Deus se esqueceu de mim. Esse Deus me abandonou. Esse Deus é maldoso. Ele é tirano, porque Ele fez todo o contrário do que eu havia planejado. E esse, meus irmãos, é um pecado que muitas vezes existe em nossa própria vida. Ainda que nós sejamos crentes, ainda que nós sejamos servos de Jesus, esse também é um pecado que muitas vezes nós cometemos, onde nós dizemos que Deus é bom, mas só dizemos isso se Ele agir da maneira que nós esperamos. Nós só dizemos que Deus é bom se Ele agir da maneira que nós esperamos, que nós desejamos. Deus só é bom se Ele for bom aos meus moldes. Deus só é bom se Ele for bom segundo a minha vontade. E esse texto que nós acabamos de ler nos ensina algo muito precioso acerca da bondade de Deus. Tiago, o autor dessa carta, foi o grande líder da igreja que se encontrava na cidade de Jerusalém. Interessante porque Tiago, ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. E antes da ressurreição de Cristo, Tiago não era crente, ele era um incrédulo. Ele, ao lado de outros irmãos de Cristo, rejeitaram a Cristo e o seu evangelho. Somente após a ressurreição de Jesus é que Tiago se converte, se rende ao Senhor e torna-se então uma figura muito proeminente na igreja de Jerusalém. Ele escreve essa carta para judeus que haviam se convertido ao cristianismo em sua época e que foram dispersos pelo Império Romano, espalhados, fugidos, por causa da perseguição que naquela época já era muito feroz contra a igreja e contra a mensagem do Evangelho. A carta de Tiago, ela é muito pastoral, ela traz um tom de muita intimidade, de muito carinho, ela é muito prática em todo o seu conteúdo, onde na época ela foi direcionada para várias igrejas do seu tempo. É por isso que nós dizemos que Tiago é uma carta geral, porque não foi somente uma igreja que a recebeu, mas várias igrejas de sua época. E talvez o motivo principal que levou Tiago a escrever essa epístola foi o fato de que os crentes dessas igrejas estavam passando por diversas dificuldades, diversas lutas, diversas tribulações, diversas provações. O assunto das provações, inclusive, é muito abordado ao decorrer de todo esse primeiro capítulo. Se você observar na sua Bíblia, do versículo 13 ao versículo 15, Tiago fala sobre o perigo de se cair em tentação,
quando esses crentes estavam passando por suas grandes provações. Existia o risco deles acabarem cedendo aos pecados que eram produzidos dentro do seu próprio coração. E Tiago então deixa claro que as tentações não têm origem em Deus, mas elas surgem dentro do nosso coração, que é enganoso e que é pecaminoso. Agora, Tiago apresenta uma outra exortação muito importante para que aqueles crentes não caíssem no engano de achar, talvez, que Deus estava sendo severo, que Deus estava sendo maldoso com eles por causa de tantas provações, tantas lutas e tantas dificuldades. Foi como eu disse lá no início, esses irmãos também estavam diante da tentação de abrir a boca para dizer: Deus não é bom, Deus não tem cuidado de nós, Deus não tem caminhado conosco, Deus não se importa com o nosso sofrimento. E é por isso que Tiago vai falar sobre esse assunto. E o que Tiago faz aqui é justamente enfatizar o quanto que Deus é verdadeiramente bom. Dessa forma, meus irmãos, é sobre isso que nós meditaremos na noite de hoje. Deus é bom. Deus é bom. E o que é que surge da bondade de Deus? Dessa bondade surge uma variedade de bênçãos, em primeiro lugar. Da bondade de Deus surge uma variedade de bênçãos. Versículos 16 e 17. Vá acompanhando comigo em sua Bíblia. É justamente aqui, no versículo de número 16, que Tiago chama a atenção dos seus leitores de maneira especial, afirmando que eles deveriam ter cuidado para que não acabassem caindo no engano. Diante disso, surge uma pergunta que nós podemos fazer ao texto: por qual motivo Tiago está dizendo isso? E é aqui que entra esse ponto de conexão que eu acabei de citar anteriormente. Lembre-se que esses irmãos estavam passando por muitas aflições, mas não era só uma, duas, eram várias. Muitas tribulações, muitas provações, e diante de tantas lutas a serem enfrentadas, esses irmãos eram tentados a acreditar que Deus estava sendo maldoso. Eles podiam chegar à conclusão de que Deus havia se esquecido deles. Eles podiam acabar dizendo o seguinte: Deus nos abandonou, Deus não nos ama mais, Deus não se importa mais conosco, Ele não está mais cuidando de nós. Onde está esse Deus se a nossa vida está sendo preenchida de tantos sofrimentos e tantas lágrimas? Diante de circunstâncias tão difíceis, existia o risco de esses irmãos se esquecerem de quem Deus verdadeiramente é. E esse é o grande ponto aqui. A exortação de Tiago é para que os seus leitores não se enganem quanto ao caráter do Senhor, para que eles não se enganem quanto ao caráter da essência de quem Deus verdadeiramente é. Tiago os chama de meus amados irmãos, justamente para demonstrar que, apesar de estar trazendo uma exortação, ela está sendo feita aqui com um grande amor. Tiago não é um pastor tirano, opressor, mas ele é um pastor que ama muito esses irmãos, e é por isso que ele os chama de amados, porque a sua fala carrega muito afeto, muito carinho por esses crentes. Essa é a fala de um pastor que genuinamente se preocupa com as ovelhas de Cristo Jesus. Na sequência do texto, se você observar, no versículo de número 17, Tiago apresenta o ponto sobre o qual ele deseja que não haja qualquer engano da parte dos seus leitores. Veja comigo a primeira expressão que aparece no versículo. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito. As expressões boa dádiva e dom perfeito, embora pareçam se referir a duas coisas distintas, na verdade elas dizem respeito a uma coisa só. Elas são expressões sinônimas. Elas carregam consigo o mesmo significado. Então, Tiago faz isso aqui para ratificar a sua ideia. Ele está querendo dar ênfase ao que ele vai falar, e é por isso que ele usa duas expressões que significam a mesma coisa. Uma dádiva, um dom, é basicamente um presente que uma pessoa recebe.
E se você parar para pensar comigo, uma dádiva por si só, se você pensar no significado dela, uma dádiva por si só, ela já é boa. A gente não precisa explicar que ela é boa. Se eu digo que o irmão tal recebeu uma dádiva, eu já estou dizendo que ele recebeu uma coisa muito boa na sua vida. Mas perceba que no texto bíblico aqui, o autor faz questão de enfatizar que ela não é somente uma dádiva, ela é uma boa dádiva. Tiago faz isso para deixar claro que ele está se referindo a um presente excelente. Ele está se referindo a um presente extraordinário. E quando ele fala do dom na sequência, perceba que ele diz que é um dom perfeito. Isso significa dizer que esse presente aqui ao qual ele se refere é completo. É um presente no qual não falta absolutamente nada. Resumindo em poucas palavras, Tiago está falando sobre bênçãos, sobre todo tipo de bênção, uma variedade de bênçãos. Veja comigo a sequência do texto. Ele diz que todas essas bênçãos são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Isso é muito interessante porque nos versículos anteriores, especificamente do versículo 13 ao versículo 15, Tiago afirmou que o mal, o pecado, não tem origem em Deus. O pecado não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Nada que compactua com as trevas da iniquidade pode ter origem no Senhor. E agora, no versículo 17, ao se referir àquilo que é bom, ao se referir às incontáveis bênçãos que existem, aí sim, Tiago afirma que tudo isso tem origem no Senhor. Ele está dizendo que Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. O texto afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, essas bênçãos vêm do céu, dos mais altos céus. E se elas vêm dos céus, elas vêm de Deus. Porque o Senhor, como diz a palavra, habita em um alto e sublime trono. O Senhor habita em um trono celestial, completamente acima de nós que somos meros mortais, meros pecadores, enquanto nós, falhos, pequenos, limitados, estamos aqui nesse mundo, o Senhor está lá em cima no seu trono, governando todo o universo. Assim como afirma o Salmo 115, no céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe agrada. Tiago enfatiza essa ideia ao afirmar que todas as bênçãos descem do Pai das luzes. Aqui, mais uma vez, ele está se referindo a Deus. Mas o que é que Tiago está querendo dizer ao denominar o Senhor de Pai das luzes? O que é que isso significa? Lembre-se que Deus, Ele é o soberano Criador de todas as coisas. Isso significa dizer que Ele também é o Criador dos luzeiros, dos corpos celestes que habitam o mais alto dos céus. Deus é o Criador do sol, Deus é o Criador da lua, Deus é o Criador das estrelas, Deus é o Criador dos cometas. Inclusive o capítulo 1 de Gênesis afirma: disse Deus, haja luz e houve luz. E como Criador, o Senhor é o Pai das luzes, aquele que trouxe origem a todas as luzes que se encontram na criação. No céu não se encontram apenas os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, mas Tiago está dizendo que lá também se encontra o Senhor, de onde descem todas as bênçãos por parte da sua mão. E veja que interessante, o texto afirma não somente que as bênçãos descem, mas se você observar, a expressão que aparece aí é que elas estão descendo. Elas não só descem, mas elas estão descendo. Ou seja, com essa expressão, Tiago está dizendo que constantemente, sem cessar, continuamente, Deus está derramando bênçãos sobre a vida do seu povo. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais também, bênção de todo tipo. Veja como se conclui o versículo 17. O texto diz: esse Deus habita nos mais altos céus, onde se encontram as luzes da criação, e do céu Ele derrama infinitas bênçãos sobre nós, e nesse Deus não pode existir variação
ou sombra de mudança. Isso aqui é extraordinário. Sabe por quê? Na criação é possível encontrar variações e mudanças. Por exemplo, pela manhã, logo cedo, nós conseguimos ver o sol nascendo, mas ao final da tarde, também é possível ver esse mesmo sol se pondo. Uma pequena lagarta, muitas vezes tão feiosa, passa por um processo de metamorfose e acaba se transformando em uma borboleta que carrega cores tão belíssimas em seu corpo. Uma mesma quantidade de água pode se tornar sólida, líquida ou gasosa. Na criação existem mudanças, na criação existem variações, mas o Criador de todas as coisas jamais muda. É isso que Tiago está dizendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Meus queridos irmãos, jamais nós podemos deixar de acreditar e de confiar na eterna bondade de Deus. Jamais nós podemos esquecer que Ele é bom. Jamais esqueça, meu querido irmão, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Lá do céu, sentado no seu trono, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, o Senhor olha para nós, meros pecadores, e derrama infinitas bênçãos sobre a nossa vida. Graciosamente Ele traz incontáveis bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Todas as coisas boas e perfeitas que nós recebemos vêm do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Deus que cuidou de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. O Deus que abençoou Davi, Paulo e Pedro é o mesmo Deus que nos abençoa hoje, assim como diz a palavra: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é o mesmo Deus. Esse é o Deus que caminha conosco, meus irmãos. Esse é o Deus que cuida da nossa vida. Esse é o Deus que sara as nossas feridas. Louvado seja o Senhor pela sua eterna bondade para a sua glória. Deus é bom. E o que é que surge dessa bondade? Nós acabamos de ver que da bondade de Deus surge uma variedade de bênçãos. E em segundo lugar, da bondade de Deus surge não somente uma variedade de bênçãos, mas a nossa mais preciosa bênção. Surge a nossa mais preciosa bênção. Versículo 18. Olhe comigo para a palavra. O versículo de número 18 apresenta uma afirmação, no mínimo, extraordinária. Porque se nos versículos 16 e 17, Tiago disse que todas as bênçãos que nós recebemos vêm das mãos do Senhor, agora, na sequência do texto, Tiago nos fala a respeito da maior e melhor bênção que Deus pode dar a um pecador. Se por acaso você não se convenceu até agora de que Deus é bom, Tiago nos apresenta um argumento ainda mais convincente para provar o seu ponto. E esse tipo de reflexão é completamente necessária para a nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque por aí afora existem muitas falsas igrejas, onde muitos falsos pastores, lobos em peles de ovelha, sobem ao púlpito para dizer que uma vida abençoada significa prosperar. Mas como? Prosperar financeiramente? Prosperar materialmente? Eles dizem que se você é crente, você tem o direito natural de ser abençoado por Deus. E segundo esses pregadores, ser abençoado por Deus significa ter muito dinheiro, significa o carro dos sonhos, a moto dos sonhos, significa ter uma casa grande, luxuosa, bonita. Ser abençoado por Deus significa ter um terreno para você construir algum patrimônio, roupas de marca talvez que você tanto deseja comprar. Eles dizem que ser abençoado por Deus significa poder viajar, passear para onde você quiser,
quando quiser e por aí vai. Só que esse ou essa não é e jamais será a maior bênção que Deus pode nos dar. É possível um homem ter tudo isso: dinheiro, bens materiais, sonhos realizados, projetos concretizados, tudo que ele sempre sonhou e desejou. É possível um homem ter tudo isso e não ser abençoado pelo Senhor. Acompanhe comigo o que diz o texto. A primeira parte do versículo 18 nos diz o seguinte: pois segundo o seu querer. Deus tem uma vontade essa que é eterna, soberana e imutável. Deus faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem ser influenciado por ninguém, sem ser forçado por ninguém. Diz a palavra que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele é soberano e a sua vontade governa todas as coisas. Mas o que foi que Deus fez, como Tiago está dizendo aqui, segundo a sua boa e soberana vontade? Tiago diz: segundo o seu querer, Ele nos gerou. Daí você pode pensar, no caso então, pastor, o texto está se referindo ao dia do meu nascimento? Ao dia em que eu finalmente saí do ventre da minha mãe? Não é sobre isso que o texto está falando. Ele está se referindo ao nosso novo nascimento. Ele se refere ao dia em que nós nascemos de novo. A mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Nós somos pecadores. E como pecadores, nós estamos naturalmente mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, embora por fora você esteja com a saúde em perfeito estado, não está precisando tomar remédio, está fazendo academia, está se exercitando, com o corpo forte, com o corpo resistente, embora você esteja em plena saúde física, por dentro você está morto, por dentro a sua alma está morta. Como pecador, naturalmente, desde o seu nascimento, desde que você surgiu no ventre da sua mãe, você é um defunto espiritual. No Salmo 51, o rei Davi afirma exatamente isso sobre si mesmo. Ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o pior de tudo, para complicar ainda mais a nossa situação, é que nós não conseguimos sair sozinhos dessa morte espiritual. Nós não conseguimos sair sozinhos desse estado necrosado espiritualmente. Nós não conseguimos buscar a Deus sozinhos. É impossível um pecador sozinho, com base em suas próprias forças, decidir amar a Deus, obedecer a Deus e servir a Deus. Sendo assim, Deus é quem se revela a nós. Deus é quem vem ao nosso encontro e no poder do Espírito Santo, Ele nos faz ressuscitar da morte espiritual. E isso acontece não porque nós merecemos, mas simplesmente porque o Deus Todo-Poderoso quis agir dessa forma. É por isso que Tiago está afirmando que o Senhor, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo os seus santos desígnios, Ele nos gerou. E a ideia aqui é semelhante justamente à de uma criança que está sendo gerada no ventre. Ou seja, o Senhor nos fez nascer de novo para a vida espiritual. O Senhor nos fez nascer de novo para a vida eterna, vida em abundância. E a pergunta é, eu gosto de fazer pergunta ao texto: como foi que isso aconteceu? Tiago diz, olhe para o texto: foi pela palavra da verdade. Deus salva pecadores mediante o poder do Evangelho. Como afirma o apóstolo Paulo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João capítulo 8, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 17, Jesus disse: Pai, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 14, Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No final das contas, meu querido irmão, a palavra da verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Porque, como afirmam os primeiros versículos do Evangelho de João, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo opera uma obra de regeneração no coração de todos os pecadores que professam uma verdadeira fé no santo nome de Cristo Jesus. E esses pecadores que antes estavam perdidos e condenados, eles agora estão salvos e perdoados. Foi mediante a fé em Jesus Cristo que Deus nos deu uma nova vida, nos transformando em novas criaturas, nova vida, vida eterna, vida em abundância. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para quê? Leia comigo a última parte do versículo 18. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Todos juntos, mais uma vez, faltou gente. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra primícias significa os primeiros frutos. Os primeiros frutos de uma determinada coisa. Dentro de Israel, por exemplo, as primícias diziam respeito àquilo que era separado para Deus, antes que o restante fosse usado para qualquer coisa. Você tinha ali uma determinada coisa, e as primícias eram separadas dessa coisa, antes que qualquer coisa fosse feita com ela, como por exemplo, os primeiros frutos de uma colheita. O israelita, quando o trigo crescia, separava os primeiros frutos para o Senhor. Os primeiros frutos de um rebanho, quando nasciam novos bezerros, os israelitas separavam os primeiros frutos para o Senhor, dentre tantas outras coisas. A ideia de Tiago aqui é semelhante. O texto está dizendo que nós, os que cremos, nós que temos fé em Jesus, nós que fomos transformados pelo poder do Evangelho, nós que somos crentes verdadeiros, nós que fomos salvos pelo agir da maravilhosa graça, sendo regenerados, justificados, perdoados e adotados como filhos de Deus, nós que recebemos o chamado do Evangelho, sendo transformados em nossas criaturas, em Cristo Jesus, nós somos os primeiros frutos da nova criação de Deus. Sabe o que é que isso quer dizer? Que quando Jesus retornar, Ele restaurará todas as coisas, fazendo surgir um novo céu e uma nova terra, onde todo o universo se verá livre do pecado. Essa é a promessa do Evangelho, e nós, os crentes, a igreja, somos os primeiros frutos dessa nova criação que está prestes a ser instaurada. Nós somos as primícias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos as primícias daquele que venceu a morte, que venceu o pecado e que venceu todo o mal que existe no mundo, venceu a própria morte. Ó, meus queridos irmãos, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? De que adianta nós termos dinheiro? De que adianta nós termos bens materiais, sonhos realizados, projetos concretizados? De que adianta tudo isso se o nosso corpo e a nossa alma forem jogados no fogo do inferno? De que adianta a prosperidade material e financeira? De que adianta você preencher a sua vida com os tesouros dessa terra se a ira de Deus cair sobre a sua cabeça? Do que é que adianta? A maior bênção que nós podemos receber é a eterna salvação da nossa alma. Nós somos abençoados porque recebemos o pleno perdão dos nossos pecados. Nós somos abençoados porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que antes éramos filhos da ira e da desobediência, agora nós somos filhos amados de Deus, e chegará o dia em que nós habitaremos um novo céu e uma nova terra. Um dia, meu querido irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Um dia o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Se alegre, meu irmão, preenche o seu coração de alegria, porque a maior bênção que você pode ter é a salvação em Cristo Jesus. O maior tesouro que você pode ter se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas então o que é que nós podemos trazer para o nosso coração diante dessas palavras?
3 versículos tão objetivos, mas tão profundos. O que é que nós precisamos aprender, meus irmãos? Eu queria destacar algumas coisas aqui muito importantes. Nós precisamos aprender a enxergar todas as bênçãos que estão ao nosso redor. Existe um pecado que nós cometemos frequentemente, não importa se você é crente há 30 anos, 50 anos. Existe um pecado que todos nós cometemos muitas vezes com grande frequência, que é o momento em que nós só sabemos enxergar os problemas que estão na nossa vida. Nós só sabemos enxergar as dificuldades que se fazem presente na nossa caminhada. Nós colocamos os nossos olhos em tudo. Nós colocamos os nossos olhos na doença, na enfermidade, no remédio que precisa ser tomado, no tratamento que precisa ser feito, na consulta cara do médico. Nós colocamos os nossos olhos na falta de dinheiro, no aperto financeiro, na inflação, nas finanças quebradas que estão espalhadas pelo país. Nós colocamos os nossos olhos nas confusões familiares dentro da nossa casa, os pais que têm problema com os filhos que têm problema com os pais. Nós colocamos os nossos olhos nisso. Colocamos os nossos olhos, nosso coração e a nossa mente nas dificuldades do trabalho, no labor, no peso do trabalho, no peso dos estudos para quem estuda. Nós conseguimos enxergar todo tipo de problema. Nenhum problema passa desapercebido perante os nossos olhos. Nós o identificamos na hora. Nós sabemos dele, mas não conseguimos ao mesmo tempo enxergar as bênçãos que Deus tem nos dado. Enxergamos todos os problemas e não enxergamos as bênçãos de Deus. Enumeramos em ordem alfabética muitas vezes todos os nossos problemas e não lembramos de nenhuma bênção do Senhor. Tenha certeza de uma coisa, meu querido irmão: muito maior que os seus problemas é a bênção de Deus sobre a sua vida. Muito maior que os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas dores, é a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, meu irmão, comece a enxergar essas bênçãos, porque elas existem. Você que não está enxergando, comece a colocar os olhos nelas, porque se você não fizer isso, você será tragado pelos seus sofrimentos, você será destruído pelas suas dores, você perderá todo o ânimo, todo o vigor, toda a força de vontade perante o Senhor. Em todos, absolutamente todos os detalhes da nossa vida, é possível enxergar a bondade de Deus. Hoje você levantou da sua cama. Muitas pessoas não levantaram da cama hoje pela manhã, morreram, e muitas delas morreram sem Jesus. Você está vivo agora. Talvez muitas pessoas daqui 10 minutos atrás faleceram, ou talvez estejam falecendo nesse exato momento. Você está vivo, você está respirando, e muitas pessoas precisam de aparelhos para respirar. Você está se locomovendo de um jeito ou de outro, e muita gente não consegue sair de uma cama, tem que ficar lá o tempo todo, não pode se ir para lugar nenhum, não pode se levantar de jeito nenhum. Você tem roupa para vestir, e roupa boa, bonita, enquanto muitas pessoas adorariam ter uma roupa mais arrumadinha, e só tem roupa mais gasta. Você tem comida na sua mesa, meu irmão, seja muito ou pouco, mas você tem, enquanto muita gente não tem um pacote de feijão direito para levar para dentro de casa. Você tem uma cama para se deitar e descansar, enquanto muitas pessoas agora estão dormindo em viadutos, dormindo embaixo de pontes, dormindo nas ruas da cidade. Você tem o teto sobre a sua cabeça, enquanto que se você for para a cidade do Recife, você encontra várias pessoas morando numa tenda, sem muita perspectiva de mudança. Você tem uma fonte de renda, seja ela qual for, mas alguma renda financeira você tem. Você tem amigos, e não estou dizendo que são muitos, mas com certeza você tem, pelo menos um. Você tem família, ainda que essa família seja complicada de vez em quando e traga dor de cabeça para você. E se você é crente, você também tem irmãos em Cristo Jesus. Você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Por isso, meu irmão, levante as suas mãos e agradeça a Deus em nome de Jesus, porque você é uma pessoa abençoada. Pare de reclamar da vida, pare de murmurar, porque nesse exato momento tem alguém muito pior que você.
Tem alguém passando uma dificuldade maior que a sua. Tem alguém passando um problema maior que o seu. A gente às vezes acha que não tem, mas tem. E às vezes essa pessoa é até mais grata do que nós. Pare de murmurar, meu irmão. Pare de ser ingrato diante de Deus, porque isso é uma tentação para o meu coração e para o seu. Para todos nós, não importa quem seja. Só basta ser pecador, e todos nós somos. Todos nós temos essa tentação. E muitas vezes nos encontramos em murmuração por qualquer coisa diante de Deus. Às vezes o motivo nem é grande, mas já nos faz reclamar. O Senhor nos abençoa. E por mais difícil que seja para nós aceitarmos isso, o Senhor nos abençoa até mesmo com as provações da nossa vida. É difícil para nós acreditarmos nisso. É difícil nós descansarmos diante disso, mas essa é a verdade que Tiago fala nessa carta. Deus nos abençoa até mesmo com as provações, porque quando a dificuldade chega, quando as tribulações invadem a sua vida, se você é crente, Deus se utiliza desses problemas para te fazer um crente mais fiel. Deus se utiliza das suas lutas, das suas lágrimas, para que você seja mais santo, para que você seja mais perseverante na fé. Assim como aconteceu com Jó, que depois de ter passado tantas dores no corpo, na família, na alma, abriu a boca e disse: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes é no meio das lágrimas, muitas vezes é no meio das dores que o Senhor trabalha o nosso coração, para que nós sejamos mais crentes, para que nós sejamos mais maduros espiritualmente e posteriormente possamos usar aquela dor como testemunho da bondade de Deus. Agradeça a Deus, meu irmão, até mesmo pelas suas provações, até mesmo por elas, porque elas vêm das mãos do Senhor. E lembre-se que o nosso Deus não muda. Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo gracioso, Ele continua cuidando da nossa vida, mesmo quando nós não enxergamos uma luz no fim do túnel. Ele continua ao nosso lado, mesmo quando tudo parece dar errado e nada se resolve, Ele continua sendo bom. Ele continua cuidando de nós. E por isso, meu irmão, aquiete seu coração, porque o Senhor é fiel. E Ele não é fiel a você, Ele é fiel às promessas da sua palavra. Ele é fiel às promessas do Evangelho, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sua vida está tranquila? Deus é bom. Sua vida está complicada e você está sofrendo, meu irmão? Deus continua sendo bom. Não permita que o desespero tome conta da sua vida, mesmo que Deus faça tudo do jeito contrário ao que você planejou. Mesmo que Deus pegue os seus planos e rasgue eles na sua frente, dizendo que vai fazer outra coisa e que você não vai gostar disso. Apesar disso, Ele continua sendo bom. E lembre-se que a nossa maior bênção, meu irmão, a bênção maior, mais sublime que um pecador pode ter, é a salvação em Cristo Jesus. Porque se eu tenho tudo que esse mundo me oferece, se eu tenho bens materiais, dinheiro, família, propriedades, patrimônio financeiro, se eu tenho saúde física, mas eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Se você é rico de bens materiais, se você é rico de coisas financeiras, coisas palpáveis, mas você não tem Jesus, permita-me lhe dizer que você é o mais pobre e mais miserável de todos os homens. Lembre-se de Lázaro, o mendigo, e do homem rico. O homem rico tinha tudo: roupas caras, casa para morar, conforto, luxo, comida de primeira mão na mesa, mas não tinha a palavra de Deus, não tinha a presença de Deus. E quando morreu, abriu os olhos e viu que estava no inferno, e toda a sua riqueza ficou para trás, para outras pessoas gastarem, para outras pessoas colocarem a mão. Enquanto Lázaro, o mendigo, não tinha saúde, não tinha família para ficar com ele, morava pelas ruas, dormia em calçadas, usava roupas velhas e rasgadas, vivia doente, os cachorros lambiam as suas feridas, morreu também. E quando abriu os olhos, viu que foi levado pelos anjos para a presença de Deus. Lázaro era rico, e assim como todo aquele que crê em Jesus também é rico. Meu irmão, lembre-se de quem você era antes e quem você é agora depois de Jesus. Quem você era antes do Evangelho e quem você é agora. Onde você estaria hoje se não fosse Jesus?
Em que lugar você estaria? O que você estaria fazendo? A sua maior bênção, meu irmão, é a coroa da vida que vem de Cristo Jesus. Deus é bom. Você pode viver a sua vida normalmente. Você pode trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, viajar, construir sonhos e projetos. Não há nenhum problema nisso, desde que você coloque os seus olhos na eternidade, sabendo que os tesouros dessa terra passarão, sabendo que os tesouros dessa terra são consumidos pela traça, destruídos pela ferrugem e levados pelo ladrão. Mas a nossa salvação permanece para sempre. Não ame o mundo, meu irmão, ame a Deus. Não se apegue ao mundo, se apegue a Deus. Não entregue sua vida ao mundo, entregue sua vida a Deus. Porque talvez Jesus volte daqui meia hora. Porque talvez quando eu terminar esse sermão, os céus vão se abrir, o Filho do Homem surgirá, e nós teremos que prestar contas a Ele. E só tem dois caminhos, meu irmão. Ou você vai para o céu como um crente fiel, ou você vai queimar no fogo do inferno. E não sou eu que invento isso. Jesus falou sobre isso. Persevere, meu irmão, porque um dia nós veremos o Senhor face a face. De um lado estarão aqueles que ouvirão a frase: venham benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Mas do outro também existirão aqueles que ouvirão a frase: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Se você pertence ao grupo dos fiéis ao Senhor, você descansará com o Senhor por toda a eternidade. É promessa dele. E quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora o momento em que nós nos encontraremos com o nosso Salvador. Você acha essa vida boa? Você acha a sua vida boa porque você pode trabalhar, ganhar dinheiro, construir coisas? Você acha essa vida boa? Deixa eu dizer, essa vida vai passar. Bom mesmo é viver no céu. Melhor ainda será viver no céu. E a nossa maior promessa, a nossa maior bênção, é a garantia de que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, meu irmão, não segundo o que nós queremos. Deus é bom, segundo a sua boa e soberana vontade. Amém?